Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Começa agora mais um programa Alesp em Pauta. Hoje nós vamos falar sobre o governo federal que sancionou a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, mas vetou uma série de artigos que previam, por exemplo, a aposentadoria integral, pagamento de indenizações. Esse texto, que foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União, teve origem a partir de uma proposta que tramitava desde 2007 e foi aprovada pelo Congresso Nacional em outubro deste ano. Em linhas gerais, a lei unifica as regras para o funcionamento da Polícia Civil nos estados, com direitos, deveres e garantias dos agentes de segurança. Entre os principais pontos estão a garantia de porte de arma, prisão especial, estabilidade após 3 anos de contrato e pagamento de pensão para dependentes em casos como morte em razão da função policial. Para repercutir esse assunto, eu recebo em nossos estúdios o deputado Reis, do Partido dos Trabalhadores, e de forma remota também está conosco o Dr. Rodolfo Laterza, delegado de polícia e presidente da ADEPOL. Muito obrigada, deputado. Dr. Rodolfo, sejam muito bem-vindos. Eu que agradeço o convite para participar desse programa e também agradeço a participação do Dr. Rodolfo, que foi um dos entusiastas, um dos maiores articuladores de todo o processo de aprovação da lei orgânica das polícias civis de todo o país. Muito obrigado, doutor Rodolfo. Seja bem-vindo. Cumprimento a todos, muito obrigado. Uma satisfação muito grande, obrigado pelo convite. Cumprimentando o eminente deputado Reis, um grande parlamentar em defesa das causas da segurança pública e também amigo e companheiro da Polícia Civil. Muito bem, deputado, vamos começar falando então sobre, após mais de 16 anos, né, desde 17 tramitava no Congresso Nacional então a aprovação dessa lei orgânica, qual é agora o impacto direto na corporação? Então, a instituição Polícia Civil, ela estava muito apreensiva com a aprovação dessa lei orgânica por conta de que os governos dos estados muitas vezes não fazem a lição de casa, né? Então, nós temos demandas antigas e que os governadores deviam estar atentos a elas, né? Aqui em São Paulo nós temos vários problemas, nós temos falta de efetivo, nós temos uma estrutura precarizada, sucateada, nós temos uma sobrecarga de trabalho, né? Que os policiais, por falta de efetivo, têm que se dedicar além do seu horário. Então, a lei orgânica, essa lei, ela vem disciplinando várias questões e ela é muito esperada e muito bem-vinda. Houve alguns vetos, né, que eu acho que está tendo todo um movimento no Brasil como um todo para buscar conscientizar, convencer o Congresso na derrubada deles. Eu acho que alguns é possível sim que sejam derrubados, né? E a gente espera que os governos possam implementar essa lei orgânica em seus estados e dar a resposta para essa categoria policial que é muito sofrida, né? É uma categoria que foi deixado de lado durante muitos anos pelos governos de plantão que por aí passaram. Doutor, traz um pouco para a gente qual é o sentimento nesse momento dos policiais civis após a aprovação dessa lei orgânica federal. É um sentimento de perplexidade e surpresa, os vetos que foram estabelecidos. Nós sabemos que o veto, ele é um juízo político, de caráter jurídico, mas acima de tudo político. E todo o processo de construção e elaboração do texto foi em comum acordo com o governo. Antes de ir a plenário, em dia 5 de setembro deste ano, o relator, o deputado Fábio Costa, acompanhado por nós, acatou todas as recomendações técnicas vindas do governo, inclusive da SRI, inclusive da Casa Civil, justamente sobre o argumento de que era para não ter veto. Houve várias orientações feitas por diferentes instâncias do governo para que retirássemos determinados trechos, como, por exemplo, o mandato para delegado-geral, de 2 anos, sob a alegação de que haveria veto, e por aí vai. Então, isso causou muita surpresa, uma perplexidade, porque se houvesse maior clareza sobre o problema, deixa daquele dispositivo, teria sido conversado, teria sido analisado, deliberado. Só que foi uma situação que até então todos diziam, inclusive na votação do Senado, que o texto estava enxuto, com clareza, com juridicidade adequada. Tivemos um líder
o líder do PT, senador Fabiano Contrato, inclusive meu amigo pessoal, que é um grande jurista e que foi o relator na Comissão de Constituição e Justiça, relator de plenário. Ele analisou o projeto de lei de cabo a rabo e ele justamente fez essas ponderações com o governo. E isso muito nos surpreendeu, até pela quantidade de vetos. Se fosse alguns, mas 37, isso criou um sentimento muito crítico da classe. Agora, estamos com o pé no chão, fizemos a nossa posição como entidade de classe para que todos mantenham a serenidade, a racionalidade de trabalharmos pela derrubada dos vetos. Até porque não podemos criar uma generalização. Vários parlamentares da base governista estão solidários com as categorias, eu diria até com a sociedade, pela derrubada desses vetos. E nós temos consciência disso. Portanto, agora é olhar um aspecto de conscientização da sociedade, da classe política, pela derrubada desses vetos, porque eles vão trazer segurança jurídica e, principalmente, respeito aos policiais civis tão sofridos neste país. Lembrando que reconhecemos o mérito de setores do governo, o Ministério da Justiça sempre foi parceiro na construção desse projeto. No entanto, a gente sabe que o governo ele é plural, ele tem várias instâncias que muitas vezes não se comunicam adequadamente, e aconteceram esses vetos que causou muita decepção. E agora é buscar superar dentro do Congresso Nacional. Doutor Rodolfo, o senhor acha que houve pressão dos governadores de estados para que esses vetos fossem colocados, os governadores não aceitando bem o teor da lei orgânica como um todo, principalmente daquilo que eu falei de várias questões que eles poderiam ter feito durante esse período, esse tempo todo, e não foi feito, e aí houve essa pressão dos governos por vetos? É interessante a ponderação, deputado Reis. Nós, na DEPOL do Brasil, nós temos capilaridade, nós temos 35 entidades de classe vinculadas em todo o Brasil, e nós temos informações. Diversos governadores, foi algo concreto, estavam articulados para pressionar o governo federal por vários vetos, alegando aumento de despesas, que me perdoem dizer, não tem despesas imediatas para os governos. Aliás, todos os dispositivos vetados remetiam à lei do ente federado respectivo regulamentar da forma como possa, de acordo com as suas possibilidades, de acordo com o chamado princípio da reserva do possível e de acordo com as suas possibilidades orçamentárias. Então não criava despesas imediatas e cogentes. Mas houve sim pressão e até nos surpreendeu que vem de governos que não são vinculados no aspecto político, ideológico, ao governo federal. Mas tudo bem, sabemos da complexidade da preocupação com o Pacto Federativo. Mas isso foi conversado, isso foi debatido. E isso nos chama a atenção agora uma nova preocupação, deputado Reis, demais espectadores. Governos quererem descumprir o que está na Lei 14.775 de 2023, que nós temos muitos dispositivos ali já auto-aplicados e que os governos já têm que se adequar, e as quais, por exemplo, a pensão é uma norma auto-aplicável ali. A pensão vai ser pela última remuneração do policial civil em ativa, não apenas em serviço ou em razão da função, mas foi aprovado também no caso de moléstia grave e doença ocupacional, que era uma grande reivindicação antiga dos nossos policiais civis. E os governos vão ter que aplicar. Então, a gente tem uma certa preocupação com esses governos que, tudo bem, alegam RRF, regime de recuperação fiscal, ou mesmo uma visão antisservidor, crítica dos servidores públicos, mas nós temos agora uma lei federal que eles vão ter que cumprir. Deputado, entre os vetos, teve, então, não passou pelo crivo do Executivo, por exemplo, a carga horária máxima semanal de 40 horas, com direito ao recebimento de horas extras, assim como a aposentadoria integral. A gente sabe o quanto o senhor luta por essa questão da aposentadoria, inclusive aqui no Parlamento Estadual, com relação aos policiais. Como o senhor vê essa questão? Aqui nós temos essa questão, doutor Rodolfo, que a Lei 1354, com a Lei do Estado de São Paulo, ela trouxe o artigo 12, parágrafo 2º, ela acrescentou classe e nível, né? Então, a carreira dos policiais são
classe, né? Quer dizer, delegado de terceira classe, segunda classe, primeira classe, classe especial. E o texto constitucional, quando foi feita a reforma da Previdência, ele tratou de cargo. Então, aqui em São Paulo, eles acrescentaram, além do cargo, eles acrescentaram classe e nível. E dentro do processo de controle repreensivo, de constitucionalidade, os juízes de primeira instância têm dado ganho de causa para todos os policiais que vão à justiça, e eles entendem que realmente o governo aqui legislou para mais, né? E eu tive recentemente com o Procurador-Geral de Justiça, o doutor Mário Sarrubo, e fiz uma representação a ele para que ele entrasse com uma ADI, né? Uma ação declaratória de inconstitucionalidade desse inciso, esse artigo 12, esse parágrafo 2º, se eu não me engano. E ele já instaurou um procedimento, né, de averiguação de constitucionalidade e já notificou, inclusive, o governador de São Paulo para responder em 15 dias, a Procuradoria-Geral do Estado para responder em 15 dias e também a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa já respondeu, né, porque eu conversei com a Procuradoria aqui e eles já responderam, eles mandaram todo o processo legislativo em que a gente entende que há uma inconstitucionalidade, porque se vai à Justiça, e a Justiça está dizendo que é cargo e que não trata de classe ou nível, né? Um projeto meu foi vetado também nesse sentido aqui, e a gente espera que a Procuradoria, o Ministério Público, entrando na Justiça, a gente possa reverter, porque os delegados de polícia, que é a Associação dos Delegados de Polícia, eles já reverteram isso aí, mas só vale para aqueles que são associados, né? Não, só faz entre partes, né? Não é erga omnes, não atende a todos, né? E a lei orgânica, a gente espera, com ela aprovada, se tivesse sido aprovada na sua integralidade, a gente teria também essa questão resolvida, né? Como vários artigos que tratam da questão de aposentadoria, porque eles reverteram para a questão da emenda 103 e aqui em São Paulo a emenda 49. O entendimento do governo foi esse, né? Que já existe uma legislação que trata das aposentadorias e que a lei orgânica não poderia passar por cima dessa legislação já existente. Essa foi a razão de veto, porque a lei orgânica traria, então, integralidade e paridade para todos os policiais, mesmo aqueles que entraram após a aprovação da emenda 103 e aqui em São Paulo da emenda 49. Doutor Rodolfo? É uma argumentação complexa. E difícil realmente de falar. Acontece que, humildemente aqui considerando, a análise do veto, ela pecou porque ela não examinou a sistematização do recurso extraordinário 1.062.672, o chamado julgamento, né, 1079 do STF, a qual a DEPAL do Brasil foi amicus curiae e despachamos os memoriais com todos os ministros, justamente através do nosso advogado, o doutor Fernando Calazans. O que acontece? O recurso extraordinário, ele remeteu à existência do parágrafo 4º, introduzido pela emenda 103, que prevê aqui, lei complementar dos estados poderá estabelecer, ou lei complementar do ente federativo, né, inclusive da União, pode estabelecer cálculos específicos de proventos, cálculo diferenciado de proventos e de tempo de aposentadoria, ou até mesmo critério de idade para policiais civis, diferentes daquilo que está estabelecido no paradigma originário da emenda 103. Então, o que o Supremo decidiu? Tendo lei do ente federado que assegure a integralidade e paridade, é plenamente possível que, no caso, saiam, por exemplo, da Previdência Complementar e sejam abrangidos e reconhecidos a totalidade e paridade. Foi por isso que foi inserido em comum acordo com o governo. Comum acordo com o governo, eu tive com o ministro Lupe, que inclusive considerou isso uma forma de corrigir as aberrações da emenda 103 que veio do governo anterior. Porque hoje a realidade é que a Polícia Civil no Brasil, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Penal, tem a pior previdência policial do hemisfério ocidental. Nós fizemos um estudo de direito comparado. Não vou falar do mundo, porque eu não sei, fica impossível pegar de todos os continentes. Mas no hemisfério ocidental, América Latina, América do Norte e Europa, nós temos a pior previdência
do hemisfério ocidental. E essa era uma forma de se corrigir. E, portanto, como o tema era complexo, seria uma oportunidade de deixar esse dispositivo ser rediscutido no Supremo com base no novo entendimento do RE 1.062.672. Portanto, a nosso ver, o veto ele foi excessivo, ele foi desproporcional no aspecto político-jurídico. Poderia ter sido deixado para uma rediscussão no Supremo, tendo em vista, como eu falei, os precedentes, até porque, só concluindo, após a emenda 103, houve diversas reformas previdenciárias de legislações locais, criando justamente, definindo a totalidade da remuneração em paridade, mesmo para aqueles que entraram após a emenda 103. E ainda não houve a arguição de constitucionalidade dessas leis previdenciárias de alguns estados. Portanto, repito, nós estávamos baseando em precedentes já ocorridos dos entes federados. Era uma matéria que poder-se-ia deixar o Supremo discutir. Mas vetar, nós cremos que foi um tanto assodado. Doutor Rodolfo, o capítulo, a seção que mais teve vetos foi a que trata das prerrogativas, das garantias, dos direitos, dos deveres e das vedações. Se a gente for somar a quantidade de vetos, né, são mais de 20 vetos nessa sessão. Isso daí, o que o senhor acha que aconteceu? Além desses vetos que aconteceram, e eu sei que o senhor trabalhou muito lá em Brasília para neutralizar os vetos, né, eu acompanhei de perto isso aí, acompanhei também a setorial de segurança do PT, eles também trabalharam fortemente com os parlamentares. Eu entendi que todos os parlamentares nossos, eles estavam totalmente a favor, eles são totalmente a favor da lei orgânica na sua plenitude. E eles fizeram gestão forte em cima do governo para reduzir os vetos. Me parece que tinha mais artigos a serem vetados do que os que foram vetados, né? E isso aí se dá também pelo seu trabalho, pelo trabalho da ADEPOL, da Cobrapol. E o que o senhor julga, o que o senhor acha, por que essa sessão é a que mais teve vetos? Deputado Reis, a pergunta é muito pertinente, e foi o artigo 30, que diz respeito aos direitos. Ali previam várias indenizações de salubridade, agentes nocivos, auxílio-saúde, ajuda de custo, pagamento antecipado de áreas. A Casa Civil, majoritariamente, não foi só ela, mas a Casa Civil, junto com a Advocacia Geral da União, invocou a invasão da competência dos estados, sendo que, repito, remetia a regulamentação à lei dos estados conforme as suas possibilidades e condições e dentro do chamado princípio da reserva do possível, que não precisa nem estar normatizado isso é sacramentado no Supremo Tribunal Federal. E houve realmente uma dissonância, um entendimento majoritário desses setores do governo, notadamente a Casa Civil, foi por isso, mas eu preciso aqui destacar como um critério de justiça, não vou aqui absolutamente rasgar a realidade dos fatos, porque, por mais que tenhamos sido muito críticos numa nota conjunta, nós precisamos destacar o papel da deputada Gleisi Hoffmann, da deputada Adriana Corsi, do senador Fabiano Contarato, do senhor mesmo, deputado Reis, e aqui sem tecer loas gratuitas, que estavam sensíveis à causa e sabendo da gravidade desses fatos. Todavia, a gente sabe como é que a complexidade da política, como é difícil os chamados fatores reais de poder que influenciam a dinâmica política, inclusive na decisão presidencial. E daí a importância de, no caso, o governo, ele priorizar ouvir a pasta, porque a gente tem certeza que se houvesse a prioridade de se ouvir o Ministério da Justiça, muitos desses vetos não teriam ocorrido por uma certa celeuma, um certo terror psicológico que talvez tenha sido feito, de que isso ia quebrar os estados e abrir a porteira para outras leis orgânicas de outras categorias, desestabilizar os estados, violar o Pacto Federativo e prejudicar a chamada meta zero de redução do déficit. Ora, nós temos que entender que nós vivemos num país que, tudo bem, o déficit zero é algo importante, é algo necessário para a questão dos juros futuros, para a questão da política cambial, política monetária, mas a partir do momento que você remete aos estados, dentro da reserva do possível, das condições orçamentárias regulares, não havia necessidade de haver esse clamor de última hora, esse impulso, eu diria, político, até antagônico a setores do próprio governo. Então, nós cremos que foi essa a finalidade.
foi fundamentalmente no artigo 30, grande parte dos vetos, né? Agora, eu preciso destacar, os vetos eles não tiveram uma certa coerência, porque o artigo 32 foi mantido, que assegura, da forma, sob qualquer regime remuneratório, ou seja, não mais sob subsídio, na forma 39, parágrafo 4, sob qualquer regime remuneratório. Então, até na Polícia Civil de São Paulo, que não aplica o subsídio, isso vai ser possível. Foi assegurado o direito do policial civil receber, na forma de adicional, todos os direitos laborais previstos no artigo 7º, entre as quais a periculosidade, insalubridade e hora extra adicional noturno. Porque a lei, ela um tanto repetia alguns direitos. O artigo 32 não foi vetado. Por exemplo, vetaram o parágrafo 1º e o parágrafo 6º do artigo 38, que trata da possibilidade das chamadas aglutinações de cargos, né, que tenham similitude de funções e equivalência de atribuições. Mantiveram o caput, mas vetaram o parágrafo. Eu achei incoerente. Por quê? Não só eu, né? Vários juristas acharam incoerente. Porque o parágrafo, ele explica o caput. Então, ficou estranho não vetar o caput e vetar os parágrafos. Os parágrafos explicavam como o processo de que ocorreria a aglutinação de cargos que tivessem equivalência de atribuições. Que detalhe, o artigo 38, que permite essa aglutinação de cargos, espectadores, deputado Reis, Mariana, foi uma solução encontrada na época para preservar os nossos cargos policiais contra uma reforma administrativa, a famigerada PEC 32. Porque a PEC 32 ela prevê a possibilidade de declaração de desnecessidade do cargo para o chefe do Poder Executivo. E sem necessidade até de lei. A PEC 32 previa isso. Então, o espírito do legislador ali foi isso. Foi trazer essa proteção. E a PEC 32, digamos, acho que alinha todos nós aqui, pelo menos, né, nesse debate. Então, essas são algumas explicações que eu gostaria de trazer para contribuir. Doutor Rodolfo, nas disposições transitórias foi bom o senhor ter falado sobre o artigo 38, porque aqui nós temos o investigador de polícia e o escrivão de polícia, né? E o artigo prevê que essas duas carreiras possam ser unificadas no oficial investigador, né? Oficial investigador de polícia. Aqui eu analiso aqui em São Paulo que tem grupos que são contrários, né, que querem preservar a carreira dos escrivães de polícia, outros são a favor, mas uns têm um argumento que o investigador vai virar um faz-tudo, né? É o que a gente percebe aí. Mas isso também remete para uma decisão do governo, quer dizer, o governo pode manter as duas carreiras, ele não tem essa obrigação de criar, de unificar em uma carreira só. Aqui tem estudos para unificar várias carreiras, né? E a outra coisa é que o artigo 48, ele estabelecia um prazo de 12 meses para a implementação da lei orgânica. O senhor falou que tem vários pontos da lei que é auto-aplicáveis, quer dizer, os governos já podem já ir aplicando no decorrer do tempo sem esse prazo. Mas com o veto a esse artigo não fica prejudicado outras questões da lei orgânica para que seja aplicado de imediato? Ou quer dizer, a perca desse prazo de 12 meses? Primeiramente, sobre a unificação dos cargos. Criou-se um senso comum de que o cargo de escrivão vai acabar, vai unificar todo mundo. Não é assim. Primeiro, porque fica de acordo com a discricionariedade, critério e conveniência do governador. Segundo, o dispositivo ele reproduz as condicionantes estabelecidas pelo Supremo e observa a súmula vinculante 43, que veda a fusão de cargos por provimento derivado sem concurso. O que acontece? Primeiramente, tem que ter mesmo requisito de investidura os cargos. Nem está na lei, mas é porque já é algo sacramentado em súmula vinculante para o STF. Tem que ter similitude de funções e equivalência de atribuições. O escrivão e os investigadores não têm, a priori, equivalência de atribuições. Isso é uma possibilidade de acordo com consenso classista, consenso institucional, consenso político, que, repito, qual é o objetivo disso? Amanhã impedir que determinados cargos sejam simplesmente extintos.
por alguma alegação de que está obsoleto, de que não é desnecessário. Vou pegar um exemplo que aconteceu no meu estado, sou policial civil do Espírito Santo, eu fui policial civil no Rio de Janeiro. Extinguir o cargo de fotógrafo criminal, sem ele ter agora um parâmetro, um paradigma de um cargo existente. Consequentemente, os aposentados desse cargo vão passar fome, eles vão ter uma depreciação do seu poder aquisitivo para ganhar um salário mínimo. Então, isso é uma opção, dentro do critério de conveniência e oportunidade, para todos se tornarem OIP. Não é da noite para o dia isso. Repito, até porque tem essas condicionantes, similitude de funções e equivalência de atribuições. Isso, por exemplo, poderia ser estudado, se eu estiver errado, deputado Reis, o senhor me corrija, entre o agente de polícia e o investigador, ou talvez o auxiliar de papiloscopista e o papiloscopista, desde que tenham, claro, o mesmo requisito de investidura, que creio que o investigador é nível superior. Então, essas são formas que são possibilitadas para o governador, junto com a instituição, de tentar otimizar os cargos, mas são possibilidades. Isso não é norma cogente, vai acabar o escrivão amanhã. Não é dessa forma, dada toda essa explicação técnica que nós detalhamos. Muito boa a fala do senhor. E sobre o prazo de 12 meses que foi vetado? Perdão. Esse veto até ajudou, porque na época foi colocado o prazo de 12 meses justamente para modular a aplicação nos estados para dar um tempo, porque a lei é muito complexa. Ela diz respeito a questões organizacionais, regulamentação de direitos, deveres, e precisamos destacar as regras deontológicas, ou seja, de deveres foram muito firmes na nossa lei orgânica, mas vetaram o prazo de 12 meses, agora é para hoje, a lei já está em vigor, e tem muitos dispositivos auto-aplicáveis. Quero falar um aqui que foi algo muito importante. E aqui a sensibilidade da equipe do MJ na época foi muito reconhecida. O livre porte de arma para os policiais civis em todo o território nacional, e isso extensivo a nossos aposentados. Isso foi algo que, a meu ver, foi crucial. Me perdoe a confidência, o parágrafo 2º, artigo 30, parágrafo 2º, tinha pressão para veto. A deputada Adriana Corse, a deputada Gleisi Hoffmann, o senhor mesmo, foram firmes para que não fosse vetado esse dispositivo. A nosso pedido, nós imploramos, porque o aposentado, ele não pode carregar, desconsiderar essa condição existencial funcional quando ele se aposenta. Imagina um investigador que atuou em grandes operações contra o PCC, ele se aposenta e não tem mais porte de arma, ele tem que comprar uma arma que muitas vezes é metade do salário dele. E foi prevista a possibilidade de doação das armas institucionais para o aposentado. Isso já é auto-aplicável. Então, outro dispositivo que é auto-aplicável, a precedência do policial testemunha, policial civil testemunha, será atendido nas audiências judiciais. Deputado Reis, tenho certeza que no seu trabalho, eu na minha experiência de 22 anos de carreira, nada mais desrespeitoso, com todo respeito ao judiciário, que ficar 4, 5 horas aguardando uma audiência que não começa e muitas vezes é cancelada. Isso é respeito com a sociedade. O policial civil não tem que ficar 4, 6 horas aguardando ser atendido. É um dispositivo que está na lei, que consideramos também auto-aplicável. A pensão, já falada, é auto-aplicável. O governo já vão ter que aplicar. Deus me livre, mas se um policial civil hoje falecer por moléstia grave inerente ao serviço, a pensionista vai ter a integralidade, o último salário da ativa. Então, são exemplos muito importantes que aqui eu gostaria de destacar. Essa questão da arma é muito importante para o policial. Aqui, quem está de fora não entende o que é a vida do policial, né? Mas ele mesmo aposentado, ele continua policial. Porque ele vai receber na sua carteirinha lá de investigador, de delegado, uma letrinha A de aposentado, né? Então vamos dizer que ele passou a vida inteira prendendo delinquentes, fazendo trabalho de polícia, né? Aí daí a pouco ele fica desarmado, né? Então foi muito importante essa garantia de que o policial mesmo aposentado tem sim o seu direito de portar a arma, né? E os governos podem arrumar formas, a gente até discutiu outro dia com o delegado-geral adjunto aqui de São Paulo sobre a possibilidade de talvez ter um programa de subsídios para a compra de arma, né? Onde o Estado possa muitas vezes ajudar o policial a adquirir sua arma, uma vez que às vezes os policiais não têm recursos, o salário ainda são muito
Os salários é muito ruim em São Paulo, né? Mesmo com o aumento que eles deram aí, não resolve o problema da polícia. A polícia de São Paulo é o 22º pior salário do Brasil, né? Então falta muito para realmente resolver a demanda dos policiais. Agora, doutor Rodolfo, me diz uma coisa, e a gente podia falar o que de bom a lei orgânica traz para a Polícia Civil, né? Tem essa questão dos vetos, mas eu fiz um gráfico do que foi vetado e do que foi aprovado. Nós temos praticamente cerca de 86% da lei que foi sancionada, né? E 13,6% que foi vetada, né? Então, a gente também tem que atentar para os aspectos positivos, né, do que foi sancionado. Não, sem dúvida. É o que eu ontem na live que eu fiz, né, junto com o presidente Bandeira, Adriano Bandeira, da Cobra Pol, nós ressaltamos. Inclusive, fizemos uma cartilha dos aspectos mais importantes da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, que está em vigor. Primeiro ponto, digamos, uma segurança jurídica para quem vai comandar a instituição. Delegado de polícia e de última classe em atividade, que era um ponto polêmico que havia em alguns estados. Outro ponto, o reconhecimento da Polícia Civil como instituição permanente. Isso, para mim, é algo, e para todos nós, mas pessoalmente como líder nacional, muito crucial. Porque já teve governador que pensou por tabela lá e querer extinguir a Polícia Civil. Acredite se quiser. Em determinado estado. Claro que foi arguido inconstitucional, mas agora não tem nem mais como levantar essa possibilidade. O reconhecimento da Polícia Civil ser essencial à função jurisdicional. Isso também é um princípio muito importante, que a atividade policial civil é sempre sujeita a condições adversas de risco, porque isso implica, portanto, no reconhecimento para legislações previdenciárias. Isso foi algo muito importante na lei. Os princípios institucionais, o princípio é o elemento nuclear de uma norma, ele que impulsiona todo um ordenamento para balizar a aplicação de uma norma. E os princípios institucionais, que aqui eu gostaria de destacar, como a atuação técnica imparcial da Polícia Civil. Isso é algo que parece que é algo cosmético, não é. Isso mostra uma Polícia Civil fortalecida contra ingerências políticas ou determinados programas, muitas vezes políticos, que estão acima da sua atuação técnica imparcial. Isso é um ganho para o cidadão, é um ganho para a sociedade. A Polícia Civil deter as suas tecnologias críticas como o banco de dados, os sistemas de interceptações telefônicas, não mais cedido para órgãos estranhos a ela. Isso vai trazer até um critério positivo de responsabilidade da instituição e até o melhor controle externo da atividade policial pelo MP, que é deplorável nós termos determinadas ferramentas cedidas para órgãos estranhos à Polícia Civil no que se refere à investigação criminal. Outro ponto, a organização do Departamento de Identificação Civil e Criminal por parte da Polícia Civil. A identificação civil e criminal continuam com a Polícia Civil. O livre acesso aos bancos de dados, inclusive das perícias, mediante requisição fundamentada, evitando colisões que hoje tem quando as perícias saem das polícias civis, que a gente tem dificuldade de obter os laudos, porque alega-se que a autonomia simplesmente é não cumprir os requerimentos feitos pela Polícia Civil. Outro ponto que eu gostaria de destacar, a transformação, planejamento estratégico de gestão em 5 métricas objetivas, dentre as quais capacitação continuada, previsão de efetivo, por parte dos delegados gerais, 30 dias após a sua nomeação pelos governadores. Isso é nada mais do que os mecanismos de accountability, ou seja, de responsabilidade objetiva, que a administração pública tanto estuda, está na lei. A previsão de que lotação e distribuição de efetivo, deputado Reis, de acordo com índice de criminalidade, dimensão geográfica e demografia, trazendo, portanto, os estudos da criminologia e da geografia do crime e da Escola de Chicago para a lotação e distribuição de efetivo. Nossa, isso vai ser de uma profissionalização de gestão fantástica, porque o senhor sabe, deputado Reis, tem delegacia que tem muito mais efetivo desproporcionalmente que outra que não tem ninguém, às vezes por razões políticas. Isso são a transformação da Academia da Polícia Civil em Escola Superior da Polícia Civil, com corpo docente mediante critérios objetivos, com processo seletivo mediante edital em que o policial civil preferencialmente vai integrar o corpo docente mediante aptidões técnicas, certificados. A questão das promoções, que aqui eu preciso falar, que o meu clamor
pelos policiais civis de São Paulo, que tem um sistema promocional muito crítico. A possibilidade de promoção independente de vagas, por antiguidade, merecimento, tempo de carreira e por bravura. Esses 4 dispositivos foram mantidos, mediante esforço imensurável. E os estados vão ter que regulamentar. E para a Polícia Civil de São Paulo, especialmente, isso vai ser muito caro, porque sabemos dos problemas da lei, do sistema promocional, um tanto lento, um tanto complexo e burocrático. Então, são aspectos que eu gostaria de destacar. Se me permita mais um tempinho. A criação do Conselho Nacional da Polícia Civil para a padronização e uniformização de políticas públicas das polícias civis em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Isso é algo muito importante para que tenhamos interoperabilidade e harmonia entre as polícias civis em todo o país, porque uma muitas vezes não conversa com a outra. Isso vai ser algo, no aspecto de gestão nacional, muito importante. Eu também destacar aquilo que foi um clamor para muitos, a autonomia das corregedorias, o direito ao policial lactante permanecer em setores administrativos, o direito também ao policial aposentar, já em condições de se aposentar, ficar em sessões administrativas em convergência com a sua situação peculiar, muitas vezes física e mental adversa. Então são pontos, eu até agradeço, porque queriam vetar, e por um esforço parlamentar muito grande, foi mantida a possibilidade de unidades de saúde para prestação de assistência psicológica, mental ao policial civil. São pontos assim que, para e passo, eu gostaria de destacar. Doutor Rodolfo, deputado Reis, eu vou pedir só um breve intervalo, a gente continua então com esse debate, esse bate-bola daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lesp em Pauta, hoje debatendo com o deputado Reis do Partido dos Trabalhadores, de forma remota. Temos o prazer de conversar com o Dr. Rodolfo Laterza, delegado de polícia e presidente da ADEPOL, ambos falando sobre a Lei Federal Orgânica dos Policiais Civis, aprovada então de 14.735 de 2023, lei número 14.735. No primeiro bloco, no final do primeiro bloco, o deputado Dr. Laterza vinha falando justamente sobre a adequação nos estados dessa lei, o que algumas coisas, alguns itens que foram aprovados dessa lei, que a aprovação seria compulsória, a implementação seria compulsória nos estados. Como fica no estado de São Paulo? O que muda a realidade da Polícia Civil no estado de São Paulo com a aprovação dessa lei, deputado? Então, aqui em São Paulo, a Delegacia Geral, ela produziu uma resolução estabelecendo um grupo de trabalho para aplicação da lei, um grupo de trabalho para aplicação da lei. O que o doutor Rodolfo falou, eu achei muito interessante, da autoaplicabilidade dela, porque tinha, assim, no artigo 48, um prazo de 12 meses para sua aplicação. Então, ele disse que até que esse veto nos ajudou. É isso, doutor Rodolfo? Esse veto ao artigo 48? Sim, porque acabou entrando em vigor já da quinta-feira. Então, o que nós vamos ter que cobrar do governo de São Paulo, porque em algumas questões ele vai ter que... ele também vai ter que readequar, que nós temos uma lei orgânica também do Estado, Então, essa lei orgânica do Estado de São Paulo vai ter que se readequar a essa lei federal. O que eu vejo que São Paulo, as coisas aqui são lentas e o atual governo ele tem bastante dificuldades na sua produção legislativa. Esse período de governo que nós temos acompanhando o governador Tarcísio de Freitas, você vê que a questão da polícia penal, que já era para ele ter regulamentado, e ele prometeu isso até agosto, e a Polícia Penal, ela precisa urgente da sua lei orgânica também, e o governo até hoje, ele não mandou para essa casa o projeto regulamentando, o projeto de lei complementar, regulamentando a Polícia Penal. Então, nós vamos ter que cobrar, eu quero inclusive pedir depois para o doutor Rodolfo para a gente fazer um seminário aqui na Assembleia Legislativa, chamar as entidades classistas, fazer um grande debate
sobre aquilo que se deve, que tem aplicação imediata, mas também o processo de construção das alterações legislativas que tem que ser feito na lei orgânica do Estado de São Paulo. Eu acho que nós vamos ter que seguir esse caminho tensionar sempre, né? O deputado Reis é muito importante. A Adapol do Brasil e a Cobrapol votaram nos seus colegiados e já oficiaram os 27 governadores, os 26 estados do Distrito Federal, que as discussões de implementação da Lei Orgânica Nacional serão acompanhadas e terão a participação da Adapol do Brasil e da Cobrapol, que são as duas entidades de classe de âmbito nacional legitimadas. Justamente para que, qual é o nosso temor? Que haja aplicações e adequações mal feitas ou de forma insuficiente numa lei que já tem diversos dispositivos auto-aplicáveis ou que tem necessidade mesmo de regulamentação. Então, isso é muito importante. Parabenizo o deputado Reis já por encabeçar, impulsionar esse seminário. Por quê? Porque nada mais temerário do que ter determinadas interpretações que sirvam muitas vezes para atender ao interesse de ocasião do governo e validando uma norma que é muito clara e autoexplicativa. Então, é muito importante já ter essa força, essa pressão no aspecto positivo pela implementação. Eu gostaria que o doutor Rodolfo pudesse falar para a gente sobre, agora que a lei orgânica, ela prevê que o Conselho da Polícia Civil será integrado por todos os policiais civis, porque até hoje nós temos o Conselho da Polícia Civil aqui em São Paulo, que somente os delegados de polícia que participam do Conselho, né? São os chamados cardeais. E agora, como ficaria isso? E eu vejo assim com preocupação a possibilidade deles manterem dois conselhos, né? De continuar esse conselho dos cardeais e criar um novo conselhão aí para dizer que está cumprindo a lei. O que o senhor pode nos falar sobre isso, doutor Rodolfo? Olha, o dispositivo que trata do Conselho Superior da Polícia Civil, ele inclusive foi validado pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, mais até do que pela Adapol do Brasil. Nós fizemos a Constituição em consenso com as entidades, mas quem validou foi o Conselho Nacional dos Chefes de Polícia, em variadas gestões, Dr. Mário Denerval e Dr. Roberto Gurgel, em que prevê o seguinte: membros natos eleitos, somente policiais civis, isso é um ganho, porque tem Conselho Superior de Polícia Civil em alguns estados que tem pessoas que são de fora da Polícia Civil integrando. Olha isso. E a possibilidade de ter os membros natos eleitos conforme a lei do respectivo ente federado. Então, a questão desse formato, ele é similar ao que tem em Minas, ao que tem em Sergipe, ao que tem em Mato Grosso do Sul. Por exemplo, em que você tem os membros natos, superintendentes, coordenadores, corregedor-geral, delegado-geral adjunto, delegado-geral, e os membros eleitos pelos cargos, pelas classes, na forma do regimento que será definido na lei. E aí, a prerrogativa dos membros eleitos varia. Alguns estados têm aspecto propositivo, outros têm aspecto consultivo, outros desses membros eleitos, eles têm o aspecto também de analisar alguns processos administrativos disciplinares de acordo com o cargo a qual estão vinculados, também de forma opinativa, e por aí vai. Então, isso é algo que já é consolidado em muitos estados. E, repito, foi validado, inclusive, pelo Conselho de Chefes de Polícia. Nós não faríamos isso, e, aliás, toda essa discussão teve todo o envolvimento do Conselho de Chefes de Polícia junto com a Adapol do Brasil. Então, a gente considera que é algo natural, algo intrínseco, e que vai até afastar pessoas de fora dos quadros da Polícia Civil no Conselho da Polícia Civil, como ocorre hoje em dia. Nada contra, mas quem entende da Polícia Civil são seus quadros. Mas isso é uma questão ainda que, pela forma que o senhor falou, demanda regulamentação, né? Como vai se dar a formação desse conselho, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, né? O senhor já disse que tem vários modelos, né? Exatamente, demanda uma regulamentação, porque a lei orgânica não esgota a competência suplementar dos estados, né? Justamente a competência suplementar, que é estabelecida, né, na chamada competência concorrente, é com a finalidade dos estados atenderem suas peculiaridades e realidades. Então, isso vai precisar de uma regulamentação, um amplo debate, uma construção política que chegue ao máximo de consenso possível. A gente sabe que no estado de São Paulo é algo mais, eu diria, mais assim, sensível
né, mais complexo, né? Então, isso é necessário ter um debate, né, com uma construção política máxima de consenso. Deputado, a partir desse momento, para chegar nesse consenso no estado de São Paulo, suas considerações finais. Não, eu achei bastante produtivo nosso debate aqui, né? Eu tinha convidado o doutor Rodolfo para a gente fazer presencialmente aqui na Assembleia, mas por conta da agenda dele não foi possível. Mas a gente espera que no ano que vem a gente tenha um espaço de tempo para fazer, em nome da Frente Parlamentar em Defesa da Polícia Civil, que eu estou coordenando ela aqui na Assembleia Legislativa, a gente possa ter mais tempo, mais debate e envolver mais os nossos policiais civis, porque nesse processo todo também tem muita desinformação. E a desinformação não nos ajuda, não contribui para dirimir as questões que tem, as dúvidas que tem com relação à aprovação, tanto na parte que foi sancionada como na parte que foi vetada. Eu quero, inclusive, chamar todos os jurídicos dos sindicatos para a gente fazer um debate sobre os vetos, né? Eu acho que é importante a gente fazer um debate sobre os vetos, tirar uma posição e também encaminhar para a Presidência da República, encaminhar para o Congresso Nacional, né? Que a gente julga que pode ser derrubado os vetos, mas eu agradeço bastante, doutor Rodolfo. Parabenizo o seu trabalho, a sua dedicação, me coloco à sua disposição e agradeço também aqui a Mariane, que faz tão bem esse trabalho aqui na rede Alesp, né, que tem dado resultados bastante positivos, porque a informação chega, ou chega pela televisão, ou chega pela rede social, mas ela chega na nossa categoria e isso é muito importante para a gente, a informação é muito importante. Então agradeço o programa, agradeço a participação e agradeço o doutor Rodolfo e estamos sempre à disposição. Muito obrigado, a honra foi toda minha, parabenizo a TV Alesp pela realização deste programa e cumprimento com toda a consideração o deputado Reis, que aqui eu posso testemunhar, acima de considerações ideológicas que são inerentes a qualquer ser humano, é um policial civil de verdade, é um deputado voltado para as forças policiais, e eu tive a honra de conhecê-lo recentemente e tivemos uma interlocução contínua nesse processo e é absolutamente engajado com a causa dos policiais do Brasil e de São Paulo, obviamente, notadamente. Muito obrigado e, realmente, vamos agora trabalhar pelo cumprimento da Lei 14.735/2023, que ainda que não o ideal diante dos vetos que nós vamos trabalhar para derrubar, ela é uma lei realmente com paradigma de profunda transformação estrutural positiva para a segurança pública no Brasil, notadamente as polícias civis. Foi a certidão de nascimento das polícias civis em nível federal no Brasil. Finalmente, agora, a polícia civis, elas têm uma lei que traga balizas, marcos estruturais que vão ser essenciais para a melhoria, acima de tudo, para o cidadão brasileiro. Doutor Rodolfo Laterza, agradecemos demais a sua presença no Alesp em pauta de hoje. Deputado Reis, do Partido dos Trabalhadores, muito obrigada. Obrigada pelo debate para ambos. Eu que agradeço. A você que nos acompanhou de casa também, muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê ao longo da programação da Rede Alesp. Até o próximo.